Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando aqui mais um programa Espaço Aberto e hoje para falar sobre criptomoeda, um assunto bem peculiar. E para isso nós estamos recebendo em formato virtual o advogado Daniel Bijos Faidiga, que é bauruense, trabalha hoje em São Paulo, na capital, atua na capital, mas tem raízes aqui na cidade de Bauru e vai discutir, debater um pouquinho com a gente esse assunto bem moderno e que tem atingido cada vez mais pessoas que gostam de investir o dinheiro real, ou o dólar americano, vamos dizer assim, numa moeda virtual. Daniel, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, André. Prazer. Daniel, para a gente começar esse bate-papo, eu sei que ainda é um assunto muito novo, apesar da criptomoeda, do Bitcoin ter sido lançado lá em 2008, já tem um bom tempo, ainda é um assunto que é novo para muita gente. Então, eu queria que você começasse esse bate-papo explicando o que é a criptomoeda, e em especial o Bitcoin, que deve ser a mais popular de todas, né? Bitcoin ainda é a maior de todas, então vale, falando dela, entender as demais, digamos assim. Mas a ideia que tem, na verdade, ela vem até de um movimento libertário dos anos 80, anos 90, que procurava ter o Estado interferindo cada vez menos na vida pessoal. Então, é algo ligado à privacidade nas suas origens. As pessoas queriam poder fazer transações entre si sem que o Estado interviesse nessa relação. Então, eles pensaram em criar alguma sistemática de dinheiro que não fosse sujeita a nenhum tipo de interferência estatal, então nenhum tipo de interferência do governo. E essa ainda é uma das maiores preocupações dos governos, justamente. Com isso, eles criaram uma plataforma digital, ou vamos colocar assim, um tipo de tecnologia chamada blockchain, que tem vários outros usos, mas a primeira blockchain de verdade foi a do Bitcoin, e nesta tecnologia de blockchain foi criada essa moeda. Então existe o Bitcoin como moeda dentro dessa rede virtual de blockchains. Ela vai ter 21 milhões de moedas e aí cada uma delas pode ser dividida em até 8 zeros depois da vírgula, então a gente tem um número expressivo, e a ideia era que as pessoas usassem esse programa, essa tecnologia para trocar bitcoins entre si com valor. Hoje um bitcoin está valendo por volta de $30 mil ou 180 mil reais com taxas de conversão e tudo mais. Então, cada Bitcoin tem esse valor, mas como ele tem vários pontos depois da vírgula, você negocia com muito menos. E isso tudo é feito dentro desta rede, com essa plataforma de blockchain. A ideia por trás disso é essa. Mas, obviamente, como o preço do Bitcoin, então dessa moeda virtual que existe na blockchain, varia muito, as pessoas acabam também usando não só como meio de troca ou como uma moeda virtual, mas como investimento ou como reserva de valor. Então, às vezes alguém compra um Bitcoin, uma fração do Bitcoin a $30 mil e espera que ela se valorize até 50, até 60 para vender e ter algum lucro com isso. Então, vem ganhando notoriedade por conta da especulação que é possível fazer em cima dessa moeda, né? Eu acho que é importante a gente entender essa questão. Hoje, atualmente, ela é mais utilizada ou praticamente só utilizada para investimento. Não é uma moeda. Eu posso ir na padaria comprar pão com essa moeda. Isso ainda não é possível. Aliás, é possível, mas é inviável até pelo tempo de confirmação dessa transação, né, Daniel? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Na prática, não dá para abastecer o carro com Bitcoin ainda. Isso, na verdade até dá. A gente tem algumas poucas plataformas em que você consegue ter uma conta de Bitcoin e passar o equivalente a um cartão de crédito numa padaria, alguma coisa assim, e aí isso só vai ser debitado depois da sua conta, porque realmente o tempo de transação não é igual ao fazer um Pix ou passar um cartão de crédito de débito normal, que na hora você olha a sua conta e já saiu dali. Então, até é possível, mas é um mecanismo extremamente complicado ainda. Então, na prática, ele não vem sendo usado para transações do dia a dia. Ele é, sim, usado para transações. Então, recentemente, a gente teve uma notícia do cantor David Guetta vendendo a mansão dele
em Miami em bitcoins, ele aceitaria por bitcoins. O Mercado Livre na Argentina aceita bitcoin. E acho que a notícia mais relevante nessa onda foi El Salvador, o primeiro país do mundo que transformou o Bitcoin na sua moeda oficial. Então, o Bitcoin, por incrível que pareça, é sim moeda oficial de um país, não é a única, mas é moeda oficial de El Salvador. Então, lá as pessoas já vêm, sim, realizando transações com um pouco mais são um pouco mais corriqueiro, né? Então, um pouco mais no dia a dia, você já vê isso. Foram divulgadas várias fotos das pessoas realmente com uma barraquinha de comida, né? Na rua, aceitando Bitcoin, esse tipo de coisa. Mas não faz parte do dia a dia ainda. Eu vou dizer que, principalmente no Brasil, quem usa Bitcoin, a imensa maioria faz isso a título de investimento ou especulação. A gente começou a entrevista, Daniel, falando que o Bitcoin é o mais popular das criptomoedas. Ou seja, existem outras moedas, né? Um exemplo que eu vi recentemente que na China já não estão aceitando mais, parece que é proibido a transação de Bitcoins. Até porque há uma justificativa que para fazer as transações, se você transfere para alguém, tem os computadores que ficam monitorando essas transações para confirmá-las. E isso gasta muita energia do planeta. Segundo alguns especialistas, seria essa a justificativa. Quais são as alternativas ao Bitcoin? Existem outras já que estão em ascensão e também com essa disputa, a questão de valor. O Bitcoin varia muito, né, no valor dele. Hoje, como você falou, está em torno de $30 mil. Amanhã pode estar valendo 60 ou então 15. É uma disparidade muito grande, né? Exatamente. Mas as demais também têm essa mesma volatilidade de valor. Volatilidade é a palavra que o pessoal gosta de usar para essa flutuação de preço, né? Para esse vai e vem de preço. As demais também têm. Falar de quais são elas é quase impossível, porque hoje tem uma estimativa de quase 10 mil criptomoedas que foram criadas em blockchain já, depois do Bitcoin. A gente fala principalmente de Bitcoin porque o Bitcoin representa 50% de todas as moedas existentes, e mesmo dentro dessas outras 10 mil, a gente consegue numerar talvez umas 50 que sejam maiores e que sejam projetos relevantes efetivamente, porque na prática qualquer um com conhecimento mínimo de programação consegue escrever um programa de blockchain e criar a própria moeda dentro do blockchain. O valor dela vai do quanto as pessoas aceitam isso ou não. O Bitcoin e algumas outras, por exemplo, o Ethereum, eu não gosto muito de citar nomes porque as pessoas acham às vezes que é recomendação de investimento, né? Mas o Ethereum é uma grande. Mas Ethereum, Monero, Solana, Cardano, existem várias nessa linha. Todas essas outras moedas têm projetos sérios e têm projetos não sérios. Alguns têm aceitação e funcionam como moeda, e outros não têm. É bom quem gosta dessa área estudar bastante antes de pensar em investir, em colocar o seu dinheiro de verdade nesse dinheiro virtual. Certo. Agora, saindo dessa questão do que é a criptomoeda, o Daniel já deu uma aula para a gente aqui dessa situação, é um especialista nisso, mas a área dele é a jurídica, ele é advogado. E um dos meandros da criptomoeda, do Bitcoin, é a segurança, principalmente a segurança jurídica disso. Porque, segundo especialistas, aproximadamente, não sei se o Daniel também tem esse dado ou discorda disso, 20% do que se tem de criptomoedas, principalmente o Bitcoin, comprados no mundo, é perdido, de alguma forma. Então, quais são as formas de perder? Porque, diferentemente do dinheiro lá no banco, que é seu e não tem como você perder aquele dinheiro, né? O dinheiro real ou então o dólar americano, a moeda digital, existem formas de você perder. Um exemplo disso foi uma pessoa que morreu, acho que é norte-americano, se eu não estiver enganado, e ele tinha ali 11 bilhões de reais como uma fortuna de bitcoins. E ele morreu afogado num acidente e não deixou a senha para ninguém. Ou seja, a família, os descendentes, os herdeiros da pessoa não terão direito a nem ver, nem passar perto desses 11 bilhões. Isso, de alguma forma, juridicamente é reversível, Daniel? Fala um pouquinho para a gente sobre essa situação. Como é que se perde o Bitcoin?
Esse eu acho que é o ponto de maior atenção que a gente tem tentado trazer para as pessoas que resolvem entrar nesse mundo de criptoativos, criptomoedas. Entenda o que você está fazendo. Já que a gente está tratando da criptomoeda como um investimento, né, acho que um dos maiores investidores do mundo é o Warren Buffett. E a regra número 1 dele é só invista naquilo que você conhece. Esse é um ponto relevante do Bitcoin. Existem duas formas de perder o Bitcoin especificamente. A primeira delas é você não ter o Bitcoin efetivamente, o que acontece com muita gente. Nesse caso, o Bitcoin não se perde, mas você perde a titularidade dele. Explicando, é como se você tivesse o seu dinheiro, você pegasse o seu dinheiro e colocasse num banco pirata. Quem está com o seu dinheiro é um banco que não existe de verdade e um dia some com o seu dinheiro. Isso existe no mundo do Bitcoin. São as corretoras de Bitcoin e de criptomoedas que podem quebrar a qualquer momento e não ter regulação. A cada semana a gente vê uma notícia dessa, de um dono de corretora que pega os Bitcoins de todos os clientes, some no mundo, desaparece e você não tem como recuperar. Então, o Bitcoin existe, mas a pessoa que investiu perdeu o dinheiro. E um dos principais elementos para que isso ocorra é que, para o Bitcoin ser seu, você precisa ter a chave do endereço Bitcoin. Quando você põe isso numa corretora, você não está com a chave. Quem está com a chave é a própria corretora. E aí a gente chega na segunda forma de perder o Bitcoin, e aí é o Bitcoin que se perde para sempre, ele não deixa de existir, ele continua existindo na rede, só que você não acessa mais porque você não tem a chave. É como se fosse um cofre pro qual você não tem a chave, que é impossível de arrombar. Esse é o maior ponto que a gente tem tentado instruir as pessoas do ponto de vista jurídico, é tomar cuidado. Crie as suas chaves, guarde elas com segurança, mas também deixe de alguma forma um acesso para isso caso aconteça alguma coisa. No exemplo que você deu brilhantemente é o falecimento de alguém sem deixar essas chaves. E essa necessidade de deixar chaves, de tê-las anotadas, de não perder, é talvez a principal diferença que a gente tem de um investimento normal, numa corretora, num banco, alguma coisa assim, do nosso dinheiro. Porque o nosso dinheiro, ele está investido, ele tem uma certa proteção do Estado. Então, o Estado só permite, no Brasil, por exemplo, que um banco seja aberto depois de muita regulação, Banco Central, etc. Na corretora, idem, Banco Central, CVM, então você coloca seu dinheiro em algo que o Estado está averiguando, tutelando. Inclusive, a gente tem garantias hoje para bancos. Se um banco quebrar, você tem um limite de valor que pode ser recuperado pelo fundo garantidor. No Bitcoin, como a ideia principal, a gente comentou isso no começo da conversa, como a ideia principal é não ter Estado, tudo é feito pelo programa, e o programa não tem um dono, o programa ele roda automaticamente em milhares de computadores que resolveram, por aderir à moeda, por gostarem da ideia, deixar esse programa rodando nos próprios computadores. É um programa não corruptível, então se tentar corromper no computador de alguém, vai estar protegendo no do outro, então você teria que atacar milhares de computadores de uma vez, o que é virtualmente impossível. Então, essa forma descentralizada e sem um ente como o Estado regulando, é que não permite tecnicamente que você recupere Bitcoin. A diferença na origem dele de ser algo que não tem o Estado envolvido é justamente o âmbito em que o Estado não vai conseguir te ajudar. E quando eu digo Estado, entendo-se o governo, o judiciário, não tem quem consiga dar uma ordem pro Bitcoin, porque o Bitcoin ele existe na internet, digamos assim, em vários computadores de pessoas comuns que estão usando a plataforma. Então, é impossível você recuperar. Se perder a chave, se você não deixar ela cadastrada, se você esquecê-la, se você anotar num papel e ela sumir, morre para sempre, digamos assim. Então, todo o valor que você tenha colocado, você perde ele para sempre. Ô Daniel, só vou fazer uma correção aqui. Eu falei que era norte-americano, na verdade é um romeno que morreu na Costa Rica, ele morreu afogado e tinha essa fortuna de 11 bilhões de reais em bitcoins, né? Um outro caso também peculiar foi de um cidadão que perdeu um HD.
Pode ser um HD, pode ser um pendrive. Nesse caso específico, ele perdeu um HD e lá tinha também uma fortuna em bitcoins. São casos diferentes, mas eu queria perguntar para você na questão jurídica. Perder, eu acho que ele acaba se responsabilizando, né? A responsabilidade ele perdeu. Agora, uma pessoa que morreu, Sim. juridicamente ele tem herdeiros. É possível fazer alguma coisa? E se não for, Daniel, o que é feito com essa quantia que fica perdida? Porque onde vai parar esses 11 milhões? Alguém vai colocar a mão nisso? O dono, o criador, os criadores do Bitcoin, essas pessoas que garimpam elas vão ter acesso a esse valor? Ou isso se perde? Porque acaba atrapalhando inclusive o fluxo do dinheiro, né? Sim, com certeza. E acho que vale a pena a gente até mencionar essas pessoas que perderam bilhões em bitcoins. Quando a gente vê isso, é porque na origem também, quando criaram, o Bitcoin não tinha valor real. Era uma moeda virtual que as pessoas trocavam entre si, brincavam. E eu digo brincar porque também tem uma imagem que circula de vez em quando na internet falando que de uma competição de videogame que as pessoas, o primeiro colocado ganhava $100, o segundo $50, a partir do terceiro ganhava 50 bitcoins, o que hoje é uma fortuna. E o que aconteceu no passado, principalmente, esse caso da pessoa que perdeu o HD é bem isso, alguém que tinha Bitcoin, quando ele não valia nada, valia alguns centavos, então a pessoa estava com aquela senha guardada no computador dela antigo, fala, eu tenho isso aqui que não vale nada, 7.500 Bitcoins aqui que valem $7, não vou nem atrás disso. Aí quando o Bitcoin passa de alguns centavos, né, claro, ao longo dos anos, para $60 mil que chegou a bater, a pessoa fala, meu Deus, aquele dinheiro passou a valer alguma coisa. Então, esses bilhões vêm muito do passado. Mas esses bitcoins especificamente, então, por exemplo, aqueles que estão, cuja senha está num HD, que a pessoa jogou o computador velho no lixo e perdeu, elas ficam perdidas para sempre. Não há o que ser feito do ponto de vista jurídico, porque o direito, o Estado, o juiz, ele não tem como mandar alguém fazer. Os criadores do Bitcoin, eles colocaram um código aberto, né, um programa aberto em que qualquer um pode acessar na rede e ninguém nem sabe hoje quem eles são. Esse programa está rodando na rede que eu digo na internet, no computador dessas várias pessoas que formam essa rede do Bitcoin, e essas pessoas são pessoas aleatórias. Eu não tenho, mas eu poderia ter aqui no meu computador rodando um nó que a gente chama de Bitcoin. Está aqui no meu computador, mesmo eu que tenho um nó rodando aqui, eu não poderia controlar isso e falar, deixa eu resgatar, porque o intuito é justamente esse é ser algo seguro. O Bitcoin dessa pessoa está na rede, ele está na blockchain. Então, a blockchain é uma corrente de blocos. Como se eu olhasse um bloco ali e visse uma anotação, assim, olha, Daniel tem um Bitcoin, está aqui. Vai estar anotado para sempre. Enquanto alguém com a minha senha, minha assinatura eletrônica, né, digamos assim, não conseguir ir lá e falar, olha, pega esse um Bitcoin, passa para alguém, ele vai ficar guardado naquele bloco. Ele vai ficar anotado para sempre. Daniel tem um Bitcoin. Se eu não tiver mais a chave, eu até vejo ele ali, né? É aquela ideia mesmo do cofre, só que é um cofre que é impossível de abrir, né? Eu sei que eu coloquei $1.000 dentro de um cofre ali, tranquei, eu perdi a chave, perdi a senha. Eu sei que está ali dentro, eu vejo, eu posso apontar para as pessoas e falar, tá aqui, ó, meu dinheiro está aqui. Mas sem a chave, a tecnologia não permite esse arrombamento do cofre, então não vai permitir que alguém consiga efetivamente ler naquele bloco, olha, Daniel tem um Bitcoin, e fazer nada com aquilo. Aquela informação fica ali restrita, mas o sistema não permite. Então, o sistema foi feito justamente para isso, para não permitir que alguém vá lá e tire. Até porque se não fosse assim, o Bitcoin perderia a própria segurança. Qualquer um poderia ir lá e tirar meus fundos. Ao colocar um dinheiro num Bitcoin, o que eu espero, na verdade, é que ninguém nunca consiga mexer naquilo sem a chave. E essa é a minha expectativa, é isso que o Bitcoin propôs, isso que o Bitcoin conseguiu. Então, sem a chave, ninguém mexe naquele dinheiro. É impossível. Esse é um cuidado muito importante que a gente tenta alertar as pessoas que têm Bitcoin, falam, não, vou guardar aqui, não quero nem que as pessoas saibam que eu tenho, porque é um investimento quase secreto aqui. Cuidado com esse investimento secreto. Se for secreto de verdade, ele pode ficar secreto por toda a eternidade.
Pegando o gancho para a gente finalizar agora, Daniel, acho que foi bacana essa explanação, mas quais seriam as dicas, né, que você como especialista, principalmente da área jurídica, para quem pensa em investir um pouquinho ou já fazer um maior investimento em moeda virtual, o que você recomendaria? Utilizar as corretoras? Qual a sua opinião para que a pessoa tenha um pouco mais de segurança jurídica, já que não existe um mundo jurídico para isso? Sim, eu acho que o primeiro ponto é estudar um pouco do assunto, então entender antes de investir, tente entender um pouco mais, porque as criptomoedas têm uma grande vantagem, digamos assim, que é você limita a sua perda, então falar, vou colocar R$100 num investimento desse, com R$100 eu consigo fazer um investimento em Bitcoin? Consigo. O que eu posso perder? Posso perder os meus R$100, mas ao mesmo tempo, hoje está 30, quem sabe um dia vá para 100, para 90, né? Eu multipliquei por 3. Então, eu não tenho limite para o ganho, mas eu tenho limite para a perda. Então, isso as pessoas entendem como algo interessante no Bitcoin, mas vai fazer isso? Estude um pouquinho. A partir do momento que você estudar um pouco, você consegue decidir também, a partir do seu investimento, quanto isso é relevante para você, se vale deixar numa corretora e aceitar o risco de você eventualmente perder isso se essa corretora não for confiável, ou se você vai ter as próprias chaves, você vai criar as chaves e acessar a sua própria carteira e controlar o seu dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. Para alguém que fala, não, vou colocar aqui para entender do mercado, esse valor não é relevante, não tem problema deixar na corretora, porque é por onde compra-se o Bitcoin hoje normalmente. Coloquei uma quantia mais relevante, acho que isso pode até fazer falta para mim, digamos assim. Tenha estas chaves, então crie sua própria carteira, tire de dentro da corretora e coloque na sua carteira virtual. A partir do momento que você tem a sua carteira virtual, a principal preocupação passa a ter cuidado com as suas chaves. Se alguém tiver acesso à sua chave, ele é dono da sua moeda. E se ninguém tiver acesso à sua chave, ninguém, nem você, é dono da sua moeda. E aí, quando eu digo cuidado com as suas chaves, posso salvar num serviço de nuvem as minhas chaves para não perder? Posso, mas que garantia que a gente tem que alguém não vai hackear esse serviço de nuvem? Então, se eu tiver um valor relevante, talvez não seja nem bom colocar na nuvem, porque o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox, todos esses serviços de nuvem que a gente conhece, será que eles são não hackeáveis? Então, a partir de um certo valor, você tem que tomar mais cuidado ainda, de repente anotar, deixar falei de cofre, né? Deixar num cofre, alguma coisa assim, mas em algum lugar que você efetivamente não perca as suas chaves, né? O acesso ao seu Bitcoin. Tá certo. Conversamos com o advogado Daniel Bijos Faidiga, que é bauruense, atua agora na capital paulista. Daniel, muito obrigado pela sua participação, por dividir com a gente aqui os seus conhecimentos nas criptomoedas. Imagina, André, obrigado. O prazer foi meu. Fico sempre à disposição aqui para quaisquer dúvidas. Esse é um assunto que a gente ainda vai ouvir muito. A forma, eu penso sobre ele um pouco como eu imagino que as pessoas pensavam na internet nos anos 90, né? A internet tem uma coisa que eu não sei direito e hoje ela faz parte da nossa vida. A blockchain e algumas criptomoedas, provavelmente daqui 10, 15 anos a gente vai falar delas corriqueiramente. Então, cada vez mais a gente vai tratar desse assunto. Eu fico sempre à disposição. Tá certo. Muito obrigado, Daniel. E obrigado a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.